Apesar de não ser mais nenhuma novidade, o ficar e o namorar ainda geram muita polêmica. Uma vez consolidado como hábito da sociedade jovem moderna, o ato de ficar não causa mais muito espanto aos mais conservadores. Mas, por incrível que pareça, entre os próprios jovens, ainda o tema é polêmico. Vantagens e desvantagens à parte, o que se destaca mesmo não nos parece ser o hábito de namorar sem um compromisso de tempo ou de restrição sexual, mas a velha e eterna dificuldade que se tem nos relacionamentos interpessoais. Ora pelo individualismo que invadiu a nossa cultura, ora pela possibilidade de se conhecer mais parceiros ou parceiras antes de se tomar uma decisão mais definitiva quanto à duração de um relacionamento amoroso. Para discutir este assunto, ninguém melhor do que os próprios jovens. Por esta razão, o Inspirar de hoje debate o tema ficar ou namorar. Vou conversar aqui no estúdio com os jovens Ana Luísa Figueiredo e Felipe Lousada Paris, que, acompanhados dos seus pais, aqui na TV, ajudarão você a entender melhor o que rola na cabeça da juventude de hoje sobre este assunto. Tudo isso, mais dicas de filmes, livros e uma reflexão sobre o ficar e o namorar, aqui no seu Inspirar da TV Guará, que já está no ar. Pois é, estamos em junho, que é o mês dos namorados, e é tempo de festejar, de celebrar, mas é tempo também de refletir sobre o namoro, que não é mais namoro, agora é ficar. Ou será que ainda existe os dois? O Inspirar de hoje vai discutir esse assunto conforme prometido. Eu estou aqui com o Felipe e com a Ana Luísa, que vão conversar conosco a respeito desse assunto. Felipe e Ana Luísa, sejam bem-vindos. Mas como se diz em inglês, ladies first. Primeiro vou conversar com a dama e depois eu pergunto para você. Tá ok. Ana Luísa, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui hoje é explicar o que é ficar realmente. Existe um consenso claro ou ficar ainda é uma coisa que tem vários modelos, vários tipos? Ou existe uma definição clara para você do que é ficar? Então, ficar é ter algo sem compromisso, né? Um dia, uma semana, não é nada fixo com aquela pessoa, assim. Basicamente isso. Você tem a mesma visão, Felipe? Não, ficar para mim é uma coisa diferente. Você sai, por exemplo, para uma festa, um churrasco e simplesmente fica com uma pessoa. Isso não passa daí. Não é de coisa de uma semana, de 2 semanas. É uma coisa momentânea. Uhum. Existe um pseudo-namoro, que é o ficar sério, que esse é o que chega a durar 2 semanas, 3 semanas, mas não chega a ser um namoro. Você fica com uma pessoa mais do que um dia, sendo que vocês podem ficar com as outras pessoas se quiserem. Ah, então é uma questão de tempo? Isso. De duração do relacionamento? Quer dizer, não então, fidelidade. Quer dizer que dependendo do tempo, o ficar muda de nível ou continua sendo ficar? Muda. Ele começa como ficar, pode chegar a ser um ficar sério e depois passar a ser um namoro. Interessante. Essa aí eu não sabia, sinceramente. Ana Luísa, este ficar, quer seja um ficar de um encontro casual no churrasco, coisa parecida, e depois não ter mais nada, ou ficar que já tem repetidos encontros, na tua experiência, com certeza, você é bonita como você é, simpática, né? Juventude assim aflorando, com certeza tem muitos pretendentes para ficar ou para namorar. Na tua experiência, se tu me permites, o que há de vantajoso, o que há de bom no ficar? Além do gostoso do relacionamento, mas o que fica de bom para o seu desenvolvimento, para a sua vida? O que você pode colher de bom do ficar? Então, o que tem de bom em ficar é que você adquire uma certa experiência, sabe? Você conhece as pessoas, você pode conhecer uma pessoa melhor. A partir daí você começar a ter um sentimento, no caso. Aí você pode começar um relacionamento sério com a pessoa, se você estiver se sentindo bem perto dela. Mas por ficar, eu não sou muito a favor disso. Sempre. Mas na tua visão, ficando intencionalmente por ficar, ou ficando, tipo assim, ficar intencionalmente para aproveitar o momento sem pensar no dia de amanhã. Mas mesmo nesse sentido, as pessoas que começam esse relacionamento, você acha que elas deveriam pensar
deveriam refletir sobre a sua intenção ou deve deixar rolar, como dizem os jovens, naturalmente? Geralmente a gente deixa rolar, vai para ver no que vai acontecer. Não é nada já com propósito, entendeu? De ter uma coisa mais séria. E você, Felipe, você acha que existe alguma desvantagem? A Ana Luísa falou que a experiência, né, mesmo aspeando a experiência como ela fez, a experiência é interessante porque, de qualquer maneira, você é levado a construir um pensamento a respeito, a refletir sobre o assunto. Então, seria esse um ponto positivo, embora ela seja contra ficar por ficar. A pergunta que eu faço a você é o contrário. Qual é a desvantagem? Qual é o problema? Que tipo de problema o ficar pode causar para a construção da mente, da própria psicologia do jovem? Assim, o ficar, ele é muito mal visto, a maioria das vezes. Como se a pessoa fosse qualquer um. Ele não tem muitos aspectos positivos. Ele é uma coisa que é feito pelas pessoas para se desestressar. Ele não tem compromisso. O ficar numa festa, por exemplo, não tem compromisso nenhum. Você não sente nada por uma pessoa além de atração física. E não passa daí. Por isso, quando a pessoa geralmente fica, ela não faz questão de saber o nome, não faz questão de saber nada sobre outra pessoa. Mas aí eu pergunto para os dois, isso não é perigoso? De qualquer maneira, por mais que o envolvimento seja momentâneo, mais que seja um movimento meramente, digamos, fisiologicamente sexual, no sentido do tato, no sentido do beijo, né? Há um envolvimento erótico nessa história. E não dá para ter um movimento erótico sem mexer com o sentimento das pessoas. Exato. Vocês não acham que é perigoso que esse envolvimento erótico ele possa desnortear o sentimento das pessoas? Vocês não acham perigoso? Então, é por isso que eu sou contra, ficar por ficar, porque geralmente é o que acontece, eu vou na festa, as pessoas vão sair, geralmente fico com uma pessoa que nunca viu na vida, entendeu? Aí eu acho que tem que ser um pouquinho mais cauteloso, saber com quem você está ficando, o caráter da pessoa, entendeu? E você, Felipe? Assim, eu acho que ficar, como é que eu posso explicar? Ele não pode se aprofundar muito. Se você não tem a intenção de namorar, você não diz seu nome, você não precisa dizer seu telefone, nada sobre você, para que as relações entre vocês não se fixem, não se estressem. O ficar, ele é uma coisa que foi meio que banida da sociedade antigamente, porque era sempre vista com maus olhos. Hoje em dia, os jovens não acham isso ruim. Já é normal. É uma coisa comum. Quer dizer, então, que não há o perigo da frustração no outro dia? Não, né? há esse perigo. Como é que vocês lidam com esse perigo? Porque na minha época, podia até ficar, mas era de outra forma, é claro. Né? Todas as vezes que a gente se aproximava de uma garota, ou vice-versa, a garota do garoto, havia já uma intenção. Né? E, no mínimo, no outro dia ou na outra semana, havia uma justificativa de não voltar. E hoje, pelo que vocês dizem, não há mais isso. Quando isso acontece, já é um acordo tácito entre os ficantes, que se eu não te ligar não tem problema, se você não me ligar também não tem problema. Vocês não ficam com a expectativa dessa continuação? Não há frustração nesse sentido? Não, nesse tipo de frustração não tem. O que pode acontecer é as pessoas ficarem comentando, né? Com quem você ficou em tal festa. Sempre tem os comentários murmurinhos depois entre as pessoas. Acho que por isso que também é mal visto. Porque algumas pessoas, elas não se controlam, sabe? Saem ficando com qualquer pessoa, várias pessoas numa noite só. Aí isso causa uma certa polêmica também. E você, Felipe, esse perigo da decepção, da frustração, da pessoa depois ficar sofrendo porque não houve um outro contato, isso é construtivo, destrutivo, é ruim ou é bom? É ruim. Assim, o ficar, ele deve ser feito de uma forma que você não dependa de outra pessoa. Você não espere ligação. Se ela ligar, tudo bem, mas você não depende disso. Você está livre para ficar com quem você quiser, para ter um relacionamento com quem você quiser. E essa pessoa não é dona de você. Você não depende dela. Então, você simplesmente está livre. É quase como um pacto, né? Que já previne uma certa possibilidade de frustração. Isso. Interessante.
Mas o assunto é tão interessante que nossas câmeras foram às ruas, né? A busca de perguntas para que o povo também participasse desse debate. E eu queria chamar aqui para a TV a primeira pergunta. Professor Cidinho, o que você acha da grande facilidade que as pessoas têm de ficar ao invés de namorar? Olha, Fernando, nós estamos vivendo a verdadeira época das facilidades de acesso. Estamos vivendo a verdadeira sociedade líquida, como diz aí um grande pensador moderno. A gente tem acesso fácil a tudo. A gente tem dezenas de canais de TV, a gente tem dezenas de opções de curso superior, a gente tem dezenas e dezenas de opção de roupa, de diversão, de viagem, de escola. Estamos vivendo esse momento, onde tem muita opção para se escolher. E isso, de uma certa forma, faz com que a facilidade para que você atue, haja de alguma forma, seja grande. E eu acho que essa facilidade tem dois lados extremamente importantes para serem descritos, né? O primeiro é a questão de, por ser fácil demais, você não refletir o suficiente, se deve ou não entrar naquela experiência. E o segundo é, como é fácil porque tem muitas opções, você ficar perdido no meio das opções. Não ter opção de relacionamento é horrível. Ter muitas opções pode ser ruim também, porque você fica muito exigente consigo mesmo em relação a procurar a pessoa perfeita, ou o parceiro perfeito, o parceiro que não tem defeito, e nós sabemos que isso não existe. O grande perigo que eu acho, Fernando, do ficar, no sentido do acesso, da facilidade, é que existe uma máxima, um provérbio milenar que eu acho que nunca vai deixar de existir. O que a gente adquire facilmente, a gente perde facilmente. Esse que é o cuidado que eu acho que tem que ser levado em conta tanto pelos jovens, como por qualquer pessoa que inicie um relacionamento. A gente continua no próximo bloco conversando com Felipe e Ana Luísa sobre ficar ou namorar nesse mês dos namorados. E você fique aí, sentado na sua poltrona, porque nós voltamos já já. E o Seu Inspirar de hoje está de volta, discutindo, debatendo o tema ficar ou namorar nesse mês de junho, mês dos namorados. Aqui no estúdio, conversando comigo, dois jovens brilhantes, cabeça bem feita sobre essa questão do ficar e namorar, não só para refletir junto conosco, mas quem sabe para indiretamente orientar as pessoas, os jovens da mesma idade, a respeito de uma reflexão, de uma atitude mais pensada, mesmo ficar sendo algo que não tem tanto compromisso. Agora, por falar em compromisso, eu quero voltar aqui a conversar com o Felipe e com a Ana Luísa, porque acho que uma das polêmicas maiores de ficar ou não ficar tem a ver com a liberdade, sobretudo liberdade sexual. Nós estamos numa era onde isto é uma coisa, já é um outro pacto, já existe isso, já existe a liberdade de uma forma completamente diferente do que existia 40 anos atrás. E na hora que mexe com a questão sexual, então a polêmica fica maior ainda. Queria saber de vocês, o ficar demora muito pouco tempo. Se fica um pouco mais, já é mais para outro compromisso. Nesse pouco tempo, uma relação, qualquer atitude do casal que envolva sexo, que envolva erotismo, não seria prematura? Ou vocês acham que o fato de ficar ser uma coisa que vai rolando de acordo com o clima, deve ser assim? Ou temos que ter cuidado com isto? Assim, o ficar, ele como eu já disse, não é uma coisa séria. Então você simplesmente se entrega ao momento. Você esquece as consequências, esquece o que as pessoas falam e simplesmente você é de uma pessoa por uma noite. Se vocês chegam a ter uma relação sexual, aí já são outros 500. Mas quando eu falo relação sexual, relação afetivo, erótico, sexual, não me refiro necessariamente a uma relação sexual completa. Qualquer atitude, qualquer liberdade
de um tato maior, de um contato físico maior, erótico, que para mim tudo é sexo. Tanto faz ser o pensamento, como ser um amasso, como se dizia na minha época, e uma relação sexual hoje em dia. Tudo envolve coração, tudo envolve cabeça, tudo envolve preparação, né, para que aconteça aquilo. Não estaria, Luísa, eu te pergunto, não estaria aí o problema da polêmica maior do ficar? Exatamente, porque os jovens de hoje já querem pular as etapas, sabe? E quando você está ficando com alguém, eles já querem ter um contato sexual maior, né? E isso gera polêmica, porque você está na festa e ele não quer saber se tem muita gente olhando, sabe? Ele já quer ter o contato ali mesmo, aí depois ele pensa em convidar você para ir para outro lugar, entendeu? Aí isso gera uma polêmica muito grande. Já querem pular as etapas, mas para você ter uma relação sexual com a pessoa, você tem que conhecer a pessoa melhor, tem que amadurecer a ideia, né? E enquanto você está ficando, você não sabe quem é a pessoa, então você não pode ter uma relação sexual. Talvez eu pudesse completar dizendo que uma relação sexual, mesmo no ficar, é algo muito sério, para ser feito de forma tão assim abrupta, tão impensada, só na base do prazer. Né? O que tem a ver o ficar com o amar? Nós sabemos que existe uma diferença entre apaixonar, entre paquerar, entre ter atração e o verdadeiro amor. Felipe, essa pergunta é muito importante para os jovens que estão nos vendo aqui agora. Você vê, e se você vê, qual é a diferença? Qual é o que tem a ver o ficar com o amar? Ou amar é uma coisa que vem depois, sei lá quando? Não, ficar não tem nada a ver com amar. O ficar é uma coisa momentânea. Ele busca prazer ou autossatisfação. Mas também acontece de vez em quando para elevar um status social. Já que o garoto ou o homem que fica com muitas meninas, ele é visto como garanhão, como sendo cara. E isso com a mulher é diferente. Acontece o oposto. Quando a mulher fica com muitos homens, ela é vista com maus olhos. Então, bom, espero ter respondido a sua pergunta. Eu acho que foi uma intervenção maravilhosa. Eu queria voltar a vocês dois, já que você entra nessa seara, perguntando a respeito dessa questão de quantidade versus qualidade. Nós estamos, ainda há pouco falamos que estamos vivendo uma sociedade de fácil acesso a tudo, né? Onde as pessoas fazem muita coisa muito rapidamente, inclusive o sexo, né? A gente come rápido, a gente dorme rápido, a gente quer estudar rapidamente, quer ganhar dinheiro rapidamente, quer ter a possibilidade de fazer sexo rapidamente, quer dirigir o carro rapidamente. Nós estamos vivendo esse momento. E eu não sei até que ponto isso é bom para o amor, né? Eu não sei até que ponto as mulheres esperam do seu parceiro o amor de qualidade ou o amor de quantidade. Não sei até que ponto o parceiro espera da mulher a quantidade ou a qualidade do sexo. Qual é a tua visão sobre isso, Lúcia? Então, no mundo que a gente vive hoje ainda tem uma visão meio machista, né, sobre isso. Então a menina tem que ficar com poucos rapazes e o rapaz tem que ficar com várias meninas. Então, é o que você disse, quantidade não é qualidade. E algumas meninas hoje não admiram mais isso, sabe? De que o rapaz possa ficar com várias meninas e tal. Aí isso pega mal, já está começando a pegar mal pro rapaz também. Tanto pro rapaz quanto pra garota. Isso já está ficando meio equilibrado, sabe? O rapaz não pode, a garota também não pode. Felipe, quantidade ou qualidade no ficar? Ficar, quantidade, namorar, qualidade. E de um para o outro existe uma diferença muito grande. É um tempo calendário ou é um tempo de experiência? Não, mais um tempo de calendário. Experiência nenhuma te faz chegar a namorar com uma pessoa só pela experiência. Assim, se tem uma frase que resume bastante esse ponto dos relacionamentos, encontre a pessoa certa para namorar, mas se divirta procurando. Interessante, muito bem colocado. Ótimo. Vamos às externas, vamos ver o que a população tem a perguntar para nós sobre ficar ou namorar. Professor Cidinho Marques, existe fidelidade no ficar? Como funciona?
Olha, pessoalmente, eu acho que fidelidade não tem nada a ver com ficar, com namorar ou com paquerar. Eu acho que fidelidade começa no respeito que você tem pelo outro e por si. Você pode muito bem estar namorando, você pode estar noivo, pode estar casado e não ser fiel. E pode também ser fiel na atitude, mas ser infiel no pensamento, ser infiel na busca. Ou seja, tem muita gente que é fiel porque não teve oportunidade. Já tem outros que são fiéis por princípio. E para falar em princípio, eu diria que, como você perguntar como funciona, eu diria que funciona de acordo com o que o casal acredita. Eu acho que a primeira coisa que o casal ficante, o noivo, o namorado ou o casado deve fazer é discutir os seus valores. E eu não sei se no ficar, Felipe e Ana Luísa, eu não sei se no ficar existe essa possibilidade ou se não tem nada a ver. Mas na minha visão, a discussão, a conversação sobre quais são os princípios que você tem para a sua vida, quais são os que eu tenho para mim, é que deveriam ser, independente de qualquer regra social, de qualquer costume social, deveriam ser debatidos. Porque o que o casal decidir fazer é problema deles, levando-se conta que depois do ficar vem o namorar, e o noivar, e o casar e os filhos. Então tudo que o casal acredita termina ficando uma ideologia para a família. E a fidelidade, aliás, é uma dessas coisas. Voltando aqui para o nosso estúdio com o Felipe e a Ana Luísa. O futuro do ficante. Como é que é a relação das pessoas, depois que ficaram com alguém, e por alguma razão ter uma oportunidade de ficar novamente? Depois para de novo, depois pode ficar novamente. Existe isso, ou uma vez que você ficou, não fica mais? Você tem a possibilidade de ficar com a mesma pessoa outras vezes também, mas isso não quer dizer que vai ser uma coisa séria. Por exemplo, você ficou hoje com ela, daqui um tempinho você pode ficar com outra. E a questão da fidelidade também não existe, entendeu? Na mesma noite você pode ficar com essa pessoa e com várias outras também. Então... Mas deixa eu pegar esse gancho aí. Aí é uma questão mesmo de discussão. Felipe, o ser humano é um ser como qualquer outro ser que vive com relações, sem relações. O ser humano é factível de desenvolver hábitos. Então você começa uma atitude, por exemplo, comer rapidamente, né? Almoçar e comer rapidamente. Termina ficando um hábito. Você faz aquilo automático. Os ficantes, sobretudo esses que repetem, na tua opinião, não correm o risco de lá no casamento continuarem com o mesmo hábito de variação de parceiro? Com certeza. É um problema que pode gerar infidelidade num relacionamento futuro. Então, não é bom ser repetido. É bom que você faça, que você fique com alguém momentaneamente. Tem que saber controlar a situação. Pois é, Ana Luísa, mas tem que saber controlar. Mas se ele foi habituado a não controlar, como é que fica uma nova vida de... os casamentos estão acontecendo cada vez mais tarde, né? Hoje está se chamando a geração nova de geração canguru. Né? Por quê? Porque os jovens e as jovens ficam na casa da mãe, na bolsa da casa da mãe, durante anos e anos. Na minha época, eu casei aos 20 anos, 21 anos, e hoje em dia se casam aos 30 anos, de modo geral, porque ficam mais tempo em casa. Significa que ficam mais tempo de experimentar uma série de ficares até o casamento. Se isso se transformou em hábito, se isso pode chegar ao casamento, vocês não temem por um casamento futuro mais instável? A instituição casamento do futuro, você preveria que a instituição casamento do futuro vai ser mais instável do que é hoje por causa desses hábitos ou não tem nada a ver? Então, essa mudança vai ocorrer de acordo com o caráter da pessoa. Ela vai ter que amadurecer, vai ter que saber que o casamento já é uma coisa que ele vai levar para a vida toda. Então, vai construir a família dele. Aí vai ter que vir junto com o caráter dele, a formação do caráter dele, a personalidade dele. Aí ele tem que se habituar à nova vida que ele vai ter. Tá ótimo. Vamos a mais uma pergunta do público. Professor Cidinho, qual é o segredo para ter um bom relacionamento? Respeito. Respeito humano é a base de tudo. Eu acho que, por incrível que pareça, vou dizer uma coisa aqui meio assustadora, mas é o que eu penso. Eu acho que respeitar é mais importante do que amar.
embora o respeitar esteja dentro do amor, mas eu acho que pode existir uma relação amorosa que nem sempre é respeitosa. Então, eu acho que respeito é a base de tudo. Respeito por si, respeito pelo outro, respeito pelos limites, respeito até onde a sua liberdade vai, até onde vai a do outro. Eu acho que é por aí. Bom, acabou o nosso tempo, mas eu vou voltar rapidinho aqui para o Felipe, para a Ana Luísa, para que eles deem um recadinho para os jovens da idade, né? Em relação à sua, digamos, agora vocês vão ser um pouco de professores aí, dando uma dica, uma orientação de como eles devem proceder para que a relação do ficar seja sadia na vida deles. Felipe, inicialmente? Saiba separar o ficar do namorar. Acima de tudo, você tem que ter discernimento e maturidade para ficar com a pessoa, se for ficar, somente por impulso. E buscar um relacionamento só quando estiver pronto para isso, quando achar a pessoa certa. Tiver maturidade. Ana Luísa, qual é o seu recado? Então, acho que o principal é saber com quem você está ficando. Eu acho que isso é muito importante para você, até para você não esperar algo mais da pessoa, entendeu? Eu acho que é isso. Você tem maturidade para saber a hora certa de ficar e saber a hora certa de namorar, e tudo tem seu tempo. Isso é muito importante. Olha, muitíssimo obrigado, não só eu e as pessoas aqui da TV Guará, mas o público, o telespectador, está muito agradecido pela participação de vocês. Obrigado pela coragem, inclusive, de vir discutir um tema tão polêmico. E o nosso Inspirar continua. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco desse programa de hoje. A partir dos anos 80, o ficar tornou-se a forma de relacionamento amoroso mais praticada pelos jovens brasileiros. Segundo o professor Dr. Sandro Caramachi, docente do Departamento de Psicologia da Unesp Bauru, o ficar não é um privilégio nem uma invenção das gerações atuais. Antigamente, diz ele, as pessoas também ficavam, embora atribuíssem nomes diferentes para essa prática, que era também menos generalizada do que atualmente, como conta o professor. O ficar caracteriza-se pela ausência de compromisso, de limites e regras claramente estabelecidos. O que pode ou não pode é definido no momento em que o relacionamento acontece, de acordo com a vontade dos próprios ficantes. A duração do ficar varia. O tempo de um único beijo, a noite toda, algumas semanas, ligar no dia seguinte ou procurar o outro, não é dever de nenhum dos ficantes. Mesmo desprovido de legitimação social, por não ter fronteiras bem demarcadas, os resultados benéficos do ficar superam os aspectos negativos, já que ficar possibilita que as pessoas avaliem um maior número de parceiros do que se tivesse que namorá-los. A chance de se avaliar um ou mais parceiros por dia e investir no conhecimento mais profundo de parceiros considerados interessantes. Segundo o mesmo professor, a maior reclamação de jovens quanto ficar é a superficialidade dos relacionamentos que caracterizam essa prática. Ficar implica, na maioria das vezes, uma grande intimidade sexual, a qual não corresponde uma maior intimidade emocional, alerta o professor Caramachi. Embora as pessoas tenham necessidade de serem ouvidas e de construírem relacionamentos marcados pela afetividade, dificilmente há predisposição para ouvir e aceitar o outro, situação gerada pelo individualismo e pela competitividade cotidianos. Afinal, ficar não é uma mudança comportamental isolada, e sim o reflexo de uma sociedade composta por pessoas mais centradas em si mesmas, situação bem ilustrada pelo volume elevado das músicas nas pistas de danças atuais, nas quais cada um dança sozinho e onde só se pode conversar aos berros, aos gritos. O hábito de ficar preocupa os pais, que sentem que seus filhos estão expostos a doenças sexualmente transmissíveis com mais facilidade e até mesmo a gravidez precoce. Há um descompasso entre o aumento da liberdade e da responsabilidade, afirma o professor. Os jovens sabem o que devem fazer para se prevenir, sabem muito bem o que devem fazer para isto, mas nem sempre estão preparados para conduzir essas metas, essas medidas preventivas em situações sociais comuns da sua própria vida. Quanto às diferentes maneiras de lidar com o ficar entre os sexos masculino e feminino, uma pesquisa revelou que não há grandes diferenças entre quais comportamentos homens e mulheres consideram típicos do ficar, da fase intermediária ao namoro, por exemplo.
A pesquisa ressalta ainda que as mulheres consideram o companheirismo como característico da fase intermediária entre ficar e o namoro, enquanto que os homens consideram-no como peculiar ao namoro em si. Já a visita familiar e o ciúme são característicos da fase intermediária para os homens, mas do namoro para as mulheres. Agora, pensando aqui com os nossos botões, talvez o problema não seja o ficar ou o namorar, mas o grau de maturidade com o qual namorados ou ficantes se relacionam. Há tantos casais que namoraram por tanto tempo e nem por isso se casaram. E se o fizeram, nem sempre foram felizes. O ficar parece, sobretudo para os mais velhos, uma brincadeira que pode machucar, pois quer queira, quer não queiram, os ficantes não poderão evitar o envolvimento sentimental. E quando se mexe com o sentimento, impactos e consequências emocionais negativas podem com certeza ocorrer. Portanto, ao invés de nós adultos nos preocuparmos com os novos hábitos de relacionamentos dos jovens, talvez seja melhor nos preocuparmos com a educação do caráter, com a construção do pensamento crítico e com o ensinamento do respeito como fundamental valor humano, como principais norteadores dos relacionamentos sociais. E para que você se inspire mais ainda sobre esse tema, o nosso programa leva até você um pequeno videoclipe com a música de fundo do Zé Cabaleiro, uma homenagem que um casal fez de um para o outro. Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem, fica bem, mas fica só comigo. Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem, fica bem, mas fica só comigo. Quando o sol se vai, a lua amarela fica colada no céu cheio de estrela. Se essa lua fosse minha, ninguém chegava perto dela, a não ser eu e você. Eu pagava pra ver nós dois no cavalo de Ogum, nós juntos parecendo um. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem, fica bem, mas fica só comigo. Você vai comigo aonde eu for, você vai bem, se vem comigo. Serei teu amigo e teu bem, fica bem, mas fica só comigo. Quando o sol se vai, a lua amarela fica colada no céu cheio de estrela. Se essa lua fosse minha, ninguém chegava perto dela, a não ser eu e você. Eu pagava pra ver nós dois no cavalo de Ogum, nós juntos parecendo um. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. Em casa, brasa da boca de um dragão. Na lua, na rua, na NASA, em casa, brasa da boca de um dragão. E para
para que você não só se inspire, mas entenda mais essa problemática do ficar ou namorar, a gente recomenda a você a leitura do livro Ficar ou Namorar, do Leonardo Antunes. E o Seu Inspirar de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Fique com Deus.